Olá, meu povo, está começando mais um iPod, o podcast da SMAP. O programa de hoje dá início a uma minissérie, isso mesmo, uma minissérie, que vai abordar as vertentes da judicialização da saúde. A gente está por dentro e bem informado sobre esse tema é de extrema importância. Afinal de contas, qualquer um de nós, a qualquer momento, pode precisar ajuizar uma ação na justiça, requerendo um medicamento, um procedimento, enfim. E para ajudar a gente a ficar mais sabido e mais sabida nesse assunto, eu tenho aqui dois convidados especialíssimos que vieram dividir com a gente seus conhecimentos aqui na nossa mesa colorida do iPod. Conosco, então, Dr. Silvio Romero Beltrão, que também, além de juiz da 18ª Vara Cível, né, da capital, ele é especialista em Direito Médico pelo Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Seja bem-vindo, doutor Silvio, mais uma vez ao iPod. Muito obrigado, Mônica. E nós convidamos também a doutora Mirela Rebelo, que é médica, clínica médica, geriatria e medicina paliativa. Também é doutoranda em bioética e é uma das componentes do corpo de profissionais do Natjuz. E eu já vou começar o nosso podcast pedindo para a doutora Mirela explicar para a gente como é que funciona o processo lá no Natjuz. Ô, Mônica, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui podendo falar sobre esse tema tão importante. Em relação ao como funciona o Natjuz, ele é um núcleo, né, de apoio técnico para os juízes do tribunal tirar suas dúvidas em relação a qualquer processo que envolva a judicialização da saúde. Então, se uma parte, um demandante, solicita ao Tribunal de Justiça um medicamento, um serviço de saúde, e o juiz julga necessário uma segunda opinião ou entender melhor aquele processo, ele pede que o núcleo opine sobre aquela questão. E aí a gente elabora baseado em evidência científica ou em tudo que for evidência científica, busca também onde aquilo já está disponível no SUS, como é que é possível acessar, porque eventualmente tem demandas que solicitam itens ou serviços ou medicamentos que já existem e estão previstos para qualquer cidadão acessar. Então, a ideia do Natjuz é trazer luz, né, trazer clareza para aquela demanda ali. Eventualmente é algo que já está previsto, eventualmente não, pode chegar ao ponto de ser um item que não tem nem evidência científica de ser utilizado, como a gente já viu explodir na mídia em outros momentos, medicamento milagroso para salvar o câncer, enfim. Então, é um mar de situações e aí a gente tenta trazer mais clareza para o juiz sobre esse assunto. Por isso que o Natjuz é composto por tantos profissionais, né? Isso, vários profissionais da área da saúde, porque as demandas são variadas. Doutor Silvio, do ponto de vista do juiz, essa é uma situação muito complicada, né? Sempre muito complicada, né? Como é que o juiz vai dar esse tipo de parecer, se ele não é médico, ele é juiz? Mônica, é verdade isso. Antes também vou cumprimentar aqui a doutora Mirela, que é vamos dizer assim, uma amiga que a gente já tem algumas parcerias em eventos, em palestras, em debates, sempre sobre esse tema que envolve saúde. Cumprimentar também a todos que fazem parte da SMAP, na pessoa aqui da nossa querida Mônica. Mônica, veja só, o juiz, de um modo geral, ele, quando se apresenta um caso médico de saúde, ele não tem essa especialização. Salvo se for um caso que se repete sempre em vários processos, tendo o mesmo sentido. Mas muitas vezes se chega uma solicitação de um medicamento. Até o nome, muitas vezes, a gente não sabe nem pronunciar de alguns medicamentos. E a gente fica assim pensando, será que esse medicamento que está sendo solicitado, que tem às vezes um custo altíssimo, esse medicamento corresponde à necessidade daquele paciente que está... real, né? A necessidade real a gente nunca sabe. Será que o Estado tem essa obrigação de fornecer esse medicamento? Eu queria dizer assim que é uma situação muito difícil para o juiz. Por quê? Porque a gente tem, de um lado, a figura do direito fundamental à saúde, que é um direito que assiste a todo cidadão, e do outro a gente vê que é uma necessidade de um planejamento, de uma programação orçamentária
do município, do Estado e da União para o tratamento vamos dizer, desses problemas de saúde. Então, às vezes, um medicamento ele não foi incluído porque esse medicamento tem um custo muito alto e para o Estado ele não seria tão útil diante dos poucos casos que tem de saúde. Então, são questões que quando chega para o juiz ele precisa de um apoio. E esse apoio a gente busca no Natijus. O senhor falou aí, demanda do Estado, a gente falou em plano de saúde. Vamos deixar aqui bem claro para quem não tem muita informação a respeito, né? O que é a judicialização? A gente sabe que, como o doutor Silvio falou, a saúde é um direito constitucional. Todos nós temos direito à saúde que deveria nos ser fornecida integralmente pelo Estado. Em não tendo, a gente pode ajuizar uma ação na justiça requerendo esse tipo de ação do Estado, não é isso? O que eu posso dizer assim, o artigo 196 da Constituição Federal, ele diz mais ou menos assim, que o direito à saúde é um direito de todos os cidadãos, mas aí tem uma vírgula aqui, de acordo com os programas, com os projetos de governo. Garantir a saúde, garantir a vida 100% ao cidadão, isso é algo impossível. Ninguém consegue garantir essa saúde, essa vida, nem nos Estados Unidos, nem na Suíça, nem nos melhores centros médicos do mundo. Por quê? Porque isso é uma questão muito pessoal e subjetiva da própria reação da pessoa, do tipo de doença. Então, saúde é algo que ele deve servir como um projeto programático do Estado. Mas garantir esse 100% de saúde é naturalmente impossível. O que é que a gente verifica hoje, que é interessante até que seja esclarecido? O Natijus, ele funciona para a saúde pública. Então, em relação aos planos de saúde, o Natijus não funciona. Ou seja, quando eu digo não funciona, não opera, não tem competência, não dá parecer, não tem participação, né, vamos dizer assim, nas decisões de judicialização da saúde. A judicialização, por sua vez, é justamente ações propostas contra Estado, município e União em busca da prestação do serviço de saúde e também as ações promovidas contra os planos de saúde. Mas a garantia de que aquele serviço deva ser prestado 100%, isso é uma coisa que não há em local nenhum. E eu fico imaginando que essas demandas podem, inclusive, inviabilizar economicamente, né, um município, um estado, porque não existe um planejamento, né? Não se sabe quando elas vão surgir, de que ordem financeira elas serão, né? Eu acho que é importante a gente frisar, né, voltando só um pouquinho para a questão que o doutor Silvio estava abordando, é que na Constituição fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado através de ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde, né? Então, ele vem desde uma promoção até a recuperação. O que é importante a gente ter em mente é que são ações que vão viabilizar cada uma dessas questões. E existe todo um planejamento, todas as organizações que o Estado, município, Estado e União se programam para fazer para a população, para que essas coisas cheguem até a população, esses programas cheguem para realmente oferecer saúde. Mas se a gente for para o conceito de saúde, saúde não é serviço, saúde é maior, é um bem-estar biopsicossocial, né? Os serviços de saúde, ele vem para garantir que você tenha a sua saúde, mas você não diz que você tem saúde simplesmente porque você vai ao posto de saúde, você tem saúde porque você vive bem, porque você está bem constitucionalmente. Então, assim, para além dos serviços, também tem o envolvimento do que cada um tem com sua saúde, o comprometimento que tem. Às vezes, não é só garantir a consulta e o remédio, é o paciente aderir àquilo ali. Então, quando você fala o governo oferecer saúde, é também oferecer educação, é oferecer as questões sociais, é oferecer segurança, tudo isso está envolvido, né, em oferecer saúde. Então, se a gente for olhar de forma mais ampla, o comprometimento do Estado com a gente é muito maior do que oferecer simplesmente um medicamento de R$1 milhão. Então, isso aqui acho que é o primeiro ponto, assim, para a gente entrar num acordo do que é saúde e como ela é ofertada. São várias
não é só o Ministério da Saúde que é responsável, entende? Quando a Justiça, a Defesa também se envolve com isso. E aí, quando a gente vai para o custo, né, o que a gente tem por trás de tudo isso também é dentro da história da medicina, é uma vontade de doenças serem totalmente curadas, uma tecnologia gigantesca, coisas muito ligadas à estética e com custos altíssimos. Então, novas tecnologias chegando por trás, tem uma indústria que tem todo um valor pelo crescimento e o impulsionamento que dá para os serviços de saúde, para as tecnologias que a gente acessa e que salva muitas vidas, mas, por outro lado, tem uma indústria também que precisa se pagar. Então, os custos são muito altos. Então, às vezes, uma novidade que chega no mercado, não obrigatoriamente ela é muito melhor do que outra que já está disponível, mas ela é novidade. E a gente, como uma sociedade da novidade, do valor, andar de Fusca ou andar de Mercedes, né? Então, tudo isso está envolvido aí, é cultural. Então, é um problema sério, porque quando a gente vai para a ponta do lápis, é um orçamento do município que estava previsto para a saúde de trabalhar lá com seus 100 mil, vamos dizer assim, R$100, para chegar na continha da padaria da casa de cada um. E no final das contas, a conta que chega quando junta todas as judicializações dá R$10.000. Bom, então se eu tinha R$100.000 para pagar a minha feira e o custo dela está R$10.000, eu estou deficitário por questões... Eu vou ter que tirar de algum lugar. Vou ter que tirar de algum lugar. Então é isso que tem acontecido nos estados, municípios e na União, muito pela judicialização. E aí a gente tem que olhar para a judicialização não só por ser ruim, porque ela é cara, porque ela, em alguns momentos ela garante o acesso à saúde, mas a gente precisa olhar para ela com forma criteriosa e selecionar. Isso aqui é bom, da judicialização, isso faz, dá direito às pessoas realmente a acessar os serviços, isso é digno, mas isso aqui não. Isso aqui está encarecendo sem melhorar a vida do doente, com algumas questões aí que a gente precisa pensar com bem calma, e isso precisa se separar. Então, a judicialização, ela não é a judicialização da saúde é ruim, a judicialização da saúde é boa. Não. Ela tem o seu papel bom e ruim. Agora, que ela é onerosa, isso é fato. Entende? E aí a gente precisa separar o joio do trigo para ficar realmente com o que é necessário para a nossa população. Eu lembro claramente do Dr. Silvio falando aqui em outro episódio do podcast, exatamente sobre isso, né? Assim, existem medicamentos ou tratamentos que já existem no SUS, estão disponíveis, funcionam para aquele paciente, mas ele judicializa pedindo um outro tipo de tratamento, muitas vezes muito mais oneroso, né? Isso. A gente vai aprendendo como juiz com o tempo e lendo os pareceres do Natijus e também estudando. E muitas vezes, quando a gente verifica tal medicamento, ele deve ser fornecido ao paciente em que situações? Então, muitas vezes, a gente observa nos pareceres e tem lá o seguinte, foi já ter sido fornecido um outro medicamento e não ter sido eficaz. Uhum. Já ter sido feito um tratamento com aquele paciente, com aquela metodologia de tratamento, aquele medicamento, e não foi eficaz. Então, os primeiros tratamentos não sendo eficazes com os medicamentos já existentes, aí você poderia passar para um terceiro e novo medicamento. Ou um procedimento diferente, né? Procedimento diferente. Mas, às vezes, o que acontece, isso foi um colega, vamos dizer assim, meu médico, um amigo meu médico, dizendo que tinha um parente que residia no Canadá e percebeu que a esposa talvez tivesse algum problema de saúde e queria logo fazer uma tomografia computadorizada. Porque disse, vamos logo para o exame mais, vamos dizer assim, potente, o melhor de todos. E lá, o que é que começa? Começa fazendo exame de sangue, depois vai fazer um outro exame. Por quê? Porque ele vai descartando a grande parte da maioria, da maioria da população com os exames mais simples. E deixa os exames mais complexos com aqueles que realmente necessitam. Às vezes aqui a gente tem uma mentalidade, não, eu quero logo o melhor. Uhum. Porque o melhor na sua visão, né? Na sua visão. E esquece que isso é uma distribuição de receitas. Eu dou um exemplo, eu estava à época na assessoria da presidência do tribunal e conversando com uma pessoa que era da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, e ele fez um comentário que a gente pode pensar sobre isso. Eu vou dizer, em 2014,
o que é que a gente teve de importante em 2014 no Brasil? A gente teve a Copa do Mundo de Futebol. E ele disse o seguinte: quando a gente faz um orçamento de saúde, a gente olha para trás. O que é que a gente teve no passado, no ano anterior, de gastos com saúde? E aí pegou o orçamento passado de gasto com saúde e dava, vou dar um chute aqui, porque eu não me lembro dos valores, vamos dizer assim, 400 milhões. É um chute. Deve ser 1 bilhão, alguma coisa, mas eu vou dar um chute para ficar fácil da gente ter essa leitura. 400 milhões. 2014, gastou 400 milhões, então eu vou programar para 2015 500 milhões. Uma folga aqui, né? Uma folga. brecha. Mas o que é que aconteceu após 2014 de forma imprevisível? Surgiu uma coisa chamada Zika, chikungunya, para além da dengue. A dengue a gente tinha previsibilidade. Zika e chikungunya, e chegou forte. Então, aquele orçamento que foi planejado, que seria agora 500 milhões, não deu. Não deu. E aí você, infelizmente, deixa de realizar outras ações de saúde, porque o orçamento não foi suficiente. E aí vem outra questão. Mas eu tenho que tratar, porque isso é uma emergência, mas eu vou tirar da onde? Aí eu vou tirar das escolas, eu vou tirar das estradas, eu vou tirar de outros locais. Por quê? Porque o dinheiro é um só. Então, muitas vezes, quando a gente está tirando dinheiro para colocar na saúde, a gente está deixando de pagar melhores estudos para os filhos de escolas públicas. A gente está deixando de melhorar nossas estradas, aonde morre mais gente do que nos hospitais. Onde morre mais gente do que nos hospitais. Então, é difícil essa questão quando a gente fala de orçamento público. E eu vi essa realidade quando eu tive a oportunidade de estar gerindo, como assessor da presidência do Tribunal de Justiça, um orçamento em que a gente tinha que eleger preferências. E saúde é um pouco disso. Eu definir essas prioridades. Quais são as prioridades? Eu atender um número maior de pessoas de forma equivalente ou atender poucos e deixar outros de fora. Não é fácil, é difícil. É difícil. Como a doutora Mirela falou, às vezes você supera o seu orçamento doméstico, e aí eu me lembro de um filme que contava, eu vou falar essa historiazinha porque eu gosto muito disso, dois senhores, atores famosos, conversando, e um chega para o outro e diz: amigo, olha, eu estou com um problema financeiro. Você me empresta dinheiro, porque eu estou com problema para fazer minha feira. Aí o amigo disse: eu não empresto. Quanto é que você quer? Tipo assim, não, me empreste aí 3 mil reais. O filme era americano, isso devia ser em dólar. Aí emprestou. Daqui a pouco, olha, eu vou tomar um copo d'água na sua cozinha. Quando chegou na cozinha, ele encontrou umas 5 caixas, e nessas caixas, eu vou dizer assim, caixas transparentes, e encontrou que em 3 caixas tinha dinheiro, em 2 não tinham dinheiro. E ele disse: poxa, ele me pediu emprestado dinheiro para alimentação, e eu estou vendo aqui 3 caixinhas com dinheiro. Aí ele volta para o amigo e disse: peraí, você me pede dinheiro emprestado para alimentação? Eu fui na sua cozinha e vi que você tinha 3 caixas lá com dinheiro. Ele disse: a primeira caixa é a caixa do aluguel, é o dinheiro do aluguel. A segunda caixa é a caixa do dinheiro que eu uso para transporte, para eu ir trabalhar. A terceira caixa que tem dinheiro é água, luz, as despesas que eu pago. E as outras 2 que estão vazias são da alimentação. Ou seja, muitas vezes a caixinha, tem uma caixinha que está vazia, e a gente, se tirar de uma caixinha para outra, vai faltar no finalzinho. Inviabiliza completamente, né? Exatamente. A sobrevivência, inclusive, né? Doutora Mirela, quer fazer alguma outra observação específica sobre esses números? Sobre a questão do orçamento, eu acho que não. Acho que se alguém tiver até curiosidade, buscar na literatura, já tem bastante estudo mostrando isso. Alguns municípios fazendo estudo da judicialização própria, mais no sul e sudeste, mas fazendo essa análise, sabe? E às vezes pega um caso pontual, porque a gente está falando assim, a judicialização supera o orçamento, mas às vezes um caso pontual supera o orçamento.
né? Então, já tem descrição disso na literatura de forma relativamente abundante para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Do ponto de vista prático, com a sua vivência no Natijus, junto com todos os outros profissionais que atuam lá, a senhora poderia elencar que tipo de pareceres mais são solicitados? Eu sei que o doutor Silvio consegue fazer isso especificamente da 18ª Vara, né? Mas lá vocês acabam recebendo essas solicitações de apoio de todo o Estado, né? Isso. É mais em relação a medicamentos oncológicos e não oncológicos, tem muito para as doenças neurodegenerativas também. Medicamento, então, seria o grande carro-chefe, mas a gente tem bastante sobre home care, sobre alguns procedimentos cirúrgicos, sobre órtese e prótese, né, sobre prótese, por exemplo, de lente de catarata, né, para substituição na cirurgia de catarata. Então, acho que isso aí seria a maior parte do que a gente tem atualmente, né. Ao longo do tempo, a gente teve momentos de ter outros e em momentos que o sistema tá, a gente até meio que acompanha como é que está o sistema de saúde, né? Tem momentos que faltou mais demanda por cadeira de roda e tudo mais. E quando a gente até compara Pernambuco com outros estados, a gente vê que as solicitações daqui são até um pouco mais complexas. Tem estados que judicializam coisas que teoricamente está bem previsto na toda a organização do sistema de saúde, que é que ele devia estar na atenção primária, que devia ter na atenção no Estado ou na União, isso está disponível. Então, de forma geral, é isso. O que a gente tem mais hoje é medicamento, home care, procedimento cirúrgico, e órtese e prótese. Mas quando a gente vai para outros estados, tem até coisas básicas, né? No começo do Natijus tinha Captopril. Acho que Captopril, todo mundo que está ouvindo aqui sabe o que é e sabe que tem no posto. Naquela época já tinha no posto. E tinha demanda judicial para acessar Captopril. Hoje já não tem mais, entende? Então, acho que a gente vem evoluindo até e refinando o que se judicializa. Ou talvez, quando chega para o juiz, que como o doutor Silvio, né, lê e já aprendi. Isso aqui não precisa perguntar ao Nato, eu já sei que isso já está previsto. E aí, para a gente já não chega mais. Mas, de uma maneira geral, eu vejo que o imprescindível é que se conheça muito bem o SUS, né? Isso. O que está disponível, o que não está disponível e por quê. Não é? Eu acho que isso é crucial, né? Isso. É importante a gente também saber que o que está disponível no SUS, ele é dinâmico. Existe o que estava disponível em 2013, e a maior parte dessas políticas foram melhoradas, né? Quando eu falei do Captopril de 2013. E a gente tem um grande órgão hoje que está dentro do Ministério da Saúde chamado Conitec, que é uma comissão de avaliação de novas tecnologias. Então, eles avaliam as novas tecnologias para inserir no SUS, tá certo? Então, assim, existe uma avaliação de evidência científica. Então, assim, esse determinado medicamento é válido, tem evidência para determinada doença? Sim, tem. Qual é o custo, tal? E aí faz-se uma análise dentro desse custo, ele é cabível dentro do orçamento, porque também você não pode criar uma política que ela mesma já quebra o sistema, entendeu? Às vezes precisa esperar o tempo de cair a patente de um medicamento, e quando aí tem outros laboratórios produzindo, ele cai um pouco de valor e aí a gente consegue dar acesso a mais pessoas, entende? Então tem um pouquinho dessa lógica. Então é dinâmico, por isso que às vezes você precisa consultar, porque alguma coisa que não era prevista em um tempo, logo após vem ser previsto. E às vezes tem coisa que a política está toda organizada, está para sair. Mas aí você vê um monte de demanda judicial que se estranha. Que estranho, porque tanta demanda judicial exatamente sobre isso. E a situação de ir atrás, uma vez foi prótese auditiva. E aí eu fui procurar saber, e aí não, porque como está às portas de haver uma política onde tudo vai se resolver, se judicializou um pouco mais antes, entende? Então, até essas nuances, que aí são conversas de bastidores, que agora vai estar na rua, mas que é importante que as pessoas tenham noção que tem isso por trás também. Não é só um medicamento e uma pessoa doente. É vários interesses em conjunto. Por isso que é um tema tão difícil de conversar. E, Mônica, tem que destacar também uma coisa, que a gente não pode condenar a judicialização da saúde dizendo que ela é 100% ruim. Por quê? Porque tem seus pontos, vamos dizer assim, de vantagens. Eu ia dizer para a gente fazer uma tabelinha de prós e contras aqui. Exato. E às vezes a gente vê, tem uma nova tecnologia que não foi ainda incorporada pela Conitec, mas que é eficaz e muitas vezes ela é incorporada em razão de judicializações da saúde, pela eficácia dessa nova tecnologia. Então ela impulsiona, ela pressiona muito a Conitec para fazer essa avaliação. Pressiona o Estado, muitas vezes, quando o próprio Estado não fornece algo que já é de sua obrigação. Uhum. Então, o que a gente mais critica a judicialização não é
quando faltou medicamento num posto de saúde, faltou um medicamento na farmácia do estado, ou tal hospital não está fornecendo. A gente não critica essa judicialização quando já há uma obrigação posta ao Estado, para o Estado cumprir, e o Estado não cumpre. Quando eu falo Estado, União, Estado e município. A gente critica mais quando não há uma obrigação, quando é um medicamento novo, não conhecido, que não há evidências, e muitas vezes esses não conhecidos, que não têm evidência, quando eles surgem caríssimos, e o juiz é forçado a dar como se aquilo fosse uma pílula da salvação. Então, já ocorreram diversos medicamentos que eram caros, que eram, vamos dizer, medicamentos de salvação que não duraram 2 anos no mercado, porque foram vistos que eram fraudes. Mas teve muita judicialização que autorizaram o pagamento pelo Estado desse medicamento. Então, a maior crítica é quando não há previsibilidade. E aí o próprio juiz não sabe, a gente manda para o Natijus fazer um estudo, mas quando tem previsibilidade, é simples, o Natijus diz, olha, está previsto aqui, o Conitec já aprovou, mediante esse protocolo. Cumprir o protocolo é obrigado. Por isso que a judicialização, quando há falta do Estado, quando o Estado não cumpre o seu, vamos dizer, seu compromisso, ela é necessária e eficaz. A gente só discute quando são esses casos que, às vezes, assim, tratamentos que a gente desconhece e de uma hora para outra, ó, o médico passou e a gente vai ter que fazer esse tratamento e a gente diz, olha, não tem previsão, vamos estudar. E do ponto de vista dessa rede de urgência e UTI, é outro calo, né? No processo de judicialização? Porque, na verdade, a rede de urgência e emergência, ela tem toda uma organização, né? A gente tem as UPAs, tem os grandes hospitais, e existe, né, uma central de leitos. Atualmente fica ali no Complexo Salgadinho, onde tem vários profissionais de plantão que recebem de todas essas portas de entrada que a gente chama as UPAs e as grandes emergências, a necessidade, por exemplo, de uma transferência para um leito de UTI ou para um hospital especializado. Não estou numa UPA, preciso para um hospital que tenha um parecer de neuro, de nefrologista. Então, essa central de leitos tem a responsabilidade de pegar todas essas demandas e organizar uma fila, né? Dependendo da gravidade e dependendo da disponibilidade de leito do outro lado, porque ela pega a necessidade aqui, onde é que eu tenho vaga. Para encaminhar. E aí, dependendo da gravidade ou de se foi o primeiro a chegar naquela fila, enfim, é organizada a fila. E aí, quando a gente tem uma demanda judicial, porque alguém que estava numa UPA demandou judicialmente que às vezes é o próprio profissional de saúde que diz para a família, vai demorar muito se depender da central de leitos, vá, judicialize. E aí vem uma demanda judicial do cumpra-se, essa pessoa que veio por demanda judicial, ela bypassa várias outras pessoas que também estão com necessidade de UTI e estava dentro de um programa de como acessar, né? Dentro de um planejamento do Estado. E seguindo um critério, inclusive, que é definido previamente, né? Exatamente. Então, assim, nesse momento, uma demanda judicial por um leito de UTI desmantela e tira o direito de outras pessoas. Por mais que você, às vezes, o juiz, diante daquela solicitação, às vezes num plantão, né? Tá aqui no plantão judiciário. Chega lá, não, aquela família chorando, aperreada, minha mãe, se não for para UTI, vai morrer. Aí ele se angustia, demanda. E isso vai para frente. E as outras famílias todas que também estão angustiadas e esperando o leito, né? Isso a gente viveu muito forte na pandemia, de muitas pessoas precisando de leito, mas a gente sempre teve uma fila com alguns pacientes, né? Esperando esse encaminhamento. Ela falou um termo que eu acho que cabe bem direitinho, se angustia, né, doutor Silvio, com esses pedidos. Não, o papel do juiz é angustiante. E nós, juízes, quando a gente se depara com um pedido desse de leito de UTI, a primeira coisa que hoje a gente reconhece, muito mais do que há 5, 10 anos atrás, é que a gente não tem a visão do todo. Como a doutora Mirella disse, existe uma fila com várias pessoas precisando também de leitos de UTI, aonde existe, vamos dizer, uma avaliação médica de quem precisa mais, e quando você judicializa por um leito, eu, juiz, só estou vendo aquela pessoa. E é evidentemente que a gente recebe pedidos da família, a família vai conversar com a gente, a família está desesperada, que isso é o normal,
não existe quem não esteja desesperado, precisando de uma internação, de um leito de UTI, e quando a gente concede, a gente não está vendo, na realidade, que pode estar prejudicando outras pessoas e outras famílias em igual situação. A ideia é justamente, vamos dizer assim, da igualdade. Como é que eu faço justiça? E o sentido de justiça também é igualdade, numa situação dessa em que quem tem condições de judicializar vai ser mais beneficiado do que aquele que não vai ter condições de judicializar, porque não tem recursos, porque não pode contratar um advogado. Então, depois de um bom tempo, eu costumei, até inclusive nas minhas aulas, dizer: pessoal, vamos confiar no Estado, vamos confiar nas centrais de leito, vamos confiar que eles estão fazendo o serviço corretamente, que eles têm profissionais sérios, profissionais aplicados, e vamos confiar. E deixar para eles que eles façam o serviço dele da forma melhor possível. E não ter isso como uma decisão de um juiz que não entende especificamente da matéria e está longe de toda a situação, vamos dizer assim, de leitos de UTI, dos hospitais em geral. Então, a gente tem que passar a confiar mais nesses profissionais que estão ali porque são competentes. Eu acho que tem um ponto que o doutor Silvio falou aí e que aparece muito nos trabalhos, quando a gente vai ler sobre judicialização, que é que diz assim, é que você acaba dando acesso a quem já tem acesso a fazer uma demanda judicial, a fazer uma petição. Então, assim, que no mínimo tem alguma noção que existe a defensoria, né? Porque tirando que tem dinheiro para ir no advogado privado. Então, assim, as demandas judiciais já nascem de um grupo de pessoas, de cidadãos, que tem muito mais noção do que outros que já... Mais conhecimento, né? Então, se a gente vai falar de justiça, né? Se você deixar o sistema funcionar, talvez as pessoas seja mais bem distribuído esse recurso do que se a gente ficar bypassando aquele que já tem direito duas vezes, né? Tem o direito de saber que pode judicializar e judicializa. Então, atrapalha mais ainda essa fila. Confesso que eu nunca tinha pensado sobre essa ótica. Então, gente, agora a gente vai encerrar, né? Chegamos ao fim do primeiro episódio da nossa série sobre judicialização da saúde. Mas, no próximo episódio, que vai ser quarta-feira, nós vamos falar sobre um termo que eu confesso que eu também não conhecia, que chama medicalização da saúde. Você aí sabe o que é? Se não sabe, se liga no próximo episódio do iPod, que os nossos convidados vão deixar você por dentro de tudo. Beleza? Até lá. Tchau, tchau.